A gente estava falando agora de IPCA 15, que é conhecido como prévia da inflação, desacelerou bem mais do que o esperado em julho, como a Lucinda explicou aqui para a gente. O índice subiu 0,06%, puxado pelos preços da energia elétrica. A gente vai ver agora, então, quais foram as maiores altas e baixas para o período, tá aí na tela. A gente fala primeiro do que ficou mais caro. O grupo Transportes avançou, olha só, reflexo do aumento de quase 12% nos preços das passagens aéreas. Perfume, itens de higiene pessoal também ficaram mais caros, mas a gente teve ali o grupo da habitação, sendo destaque entre as altas. A energia elétrica residencial subiu 3%, por isso esse aumento. Já os preços de alimentação e bebidas tiveram maior queda no indicador. O tomate recuou quase 20%, 19,95%. Outros destaques são batata inglesa e café moído, além dos combustíveis. Vamos conversar agora com a nossa comentarista de economia, Rita Mundim, que já está por aqui. Rita, muito bem-vinda, boa noite para você. Nos conte como é que o mercado reagiu a esse resultado do IPCA 15, abaixo do esperado. Oi, Juliana, boa noite. Como a gente viu aí no fechamento de mercado, né, o mercado reagiu bem. O índice Bovespa subiu, os juros futuros negociados na B3 voltaram a projetar para o final do ano uma taxa aí em torno de 13,86%, foi esse o fechamento. E essa projeção, quando o petróleo disparou na semana passada, ela estava de novo acima dos 14%. Então, o que aconteceu? Estamos com uma inflação desacelerando, praticamente estável. A inflação acumulada no ano está em 3,51%. A inflação acumulada em 12 meses está em 4,52%, por esse índice, que é a prévia, repito, né, porque o IPCA fechado só é conhecido depois que termina o mês, que a diferença entre a prévia, que é o IPCA 15, e o IPCA, que é a inflação oficial, é a data de coleta de preços, né? O IPCA 15 coleta os preços do dia 15 do mês anterior até o dia 15 do mês vigente. Então, ele traz aí realmente uma prévia. Ele sai, geralmente, também antes da reunião do Copom, para que o Comitê de Política Monetária tenha essa ideia, né, de como a inflação está se comportando. Você já viu, já falou aí que o grupo Alimentação e Bebidas, que tanto pesa no nosso bolso, deu um alívio, mas, por outro lado, a energia elétrica residencial, com a manutenção da tarifa, né, da bandeira amarela, da tarifa da bandeira amarela para o consumidor residencial, isso pesou e aumentou os preços em média em 3,03%. Mas a coisa que mais alivia é uma descompressão no núcleo dos serviços, que o Banco Central fica de olho nos preços de serviços. Então, a política monetária restritiva está surtindo efeito, mas é bom lembrar que estamos em ano de eleição, então o Banco Central tem que ser sempre precavido, porque a política do governo fiscal, ela é contrária à política monetária do Banco Central. Então, nós já vimos aí uma ideia aí do governo da manutenção do desenrola até o final da medida provisória, quer dizer, expandir a negociação das dívidas das famílias, das pessoas, né, para estimular consumo. Então, é sempre um perigo o ano eleitoral para os objetivos do Banco Central. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto que a gente tem que começar a observar daqui para frente. Quando a gente olha o mercado ele está embutindo um risco fiscal nas projeções de inflação. E na semana que vem, que a gente vai ter a reunião do Copom, junto com a decisão de política monetária, o Banco Central traz as suas projeções para 2026, 27 e 28. Na última reunião do Copom que aconteceu, o Banco Central estava projetando uma inflação de 5,2% para 26, de 3,7% para 27 e de 3,2% para 28. Esse cenário eleitoral está fazendo com que o mercado esteja pessimista em relação ao futuro e ao combate estrutural da inflação. Então, as projeções do mercado hoje, de acordo com o último Boletim Focus, eles estão aumentando
a expectativa de inflação para 27 e 28, 27 já está em 4,28 e para 2028 em 3,80. Então, o que pode acontecer na semana que vem é um descolamento da projeção do mercado em relação à projeção do Banco Central. Porque o Banco Central ele não está aí para adivinhar o resultado da eleição. Ele tem que lidar com números. E o Galípolo e toda a diretoria já deixaram bem claro que eles vão ser dependentes de dados. E os dados mostram que a economia está desacelerando e que isso tem feito, sim, uma descompressão no nível de preços. Então, o mercado já tentando acertar ou intuindo que pode haver uma manutenção desse modelo, ou seja, da vitória de Lula nas eleições, está embutindo um risco político fiscal nas suas projeções. Então vamos ficar de olho nisso, mas é isso que está acontecendo. Esse é o Brasil. Então são modelos, né, de condução de política fiscal diferentes entre os progressistas e os mais liberais. Então, em caso dessa manutenção de uma possibilidade de vitória dos progressistas, o mercado está, sim, aumentando as projeções de inflação para os anos futuros. E, no curto prazo, os dados estão aí, está havendo uma redução e uma aproximação até da mesma projeção do Banco Central. O Banco Central está em 5,20 e o mercado está em 5,12, acompanhando essa desaceleração dos preços. Rita, a gente estava mostrando agora há pouco a confirmação do ministro da Fazenda, queria te ouvir sobre isso, sobre essa prorrogação do Desenrola 2.0. A gente está falando aqui de assuntos que são da economia e também são da política num ano eleitoral. Até 31 de agosto, portanto, o programa será prorrogado. Quais podem ser os efeitos disso na economia? É o que o governo sempre busca, né? É aumentar o consumo. Então, ele dá estímulos para o crescimento da demanda. E quando você estimula o consumo, você tem um crescimento que não é sustentável. Por quê? É um crescimento pontual. E esse crescimento, muitas vezes, acontece porque você quita um financiamento para poder tomar outro. Então, aquilo não é sustentável pelo nível de endividamento das famílias. Então, o nível de endividamento é que está limitando, é que está mostrando essa desaceleração da economia, apesar do governo insistir em colocar programas, né, para tomada de crédito, programas capazes de dar um pouco mais de condição de compra para a maioria da população brasileira. E a maioria da população está endividada, né? Quando você tem aí 80 milhões de CPFs endividados, né, com dívida e até com inadimplência, você vê a situação do país, porque nós temos uma população economicamente ativa de pouco mais de 100 milhões de brasileiros, uma população total em torno de 213 milhões. Então, é um nível de endividamento recorde, né? A taxa de inadimplência das operações de crédito em maio bateu o recorde de 4,7%, de acordo com o Banco Central. Então, é uma situação em que o governo, ao invés de estimular a pessoa a controlar os gastos, ele estimula as famílias a tomarem mais crédito e dá condições a elas de se endividarem de novo, para que os números da economia sejam, entre aspas, mais bonitos. Mas, na verdade, na realidade, o que nós temos é um aumento do endividamento do país e um aumento do endividamento das famílias e das empresas. E essa situação está ficando cada vez mais perigosa e insustentável sob o ponto de vista fiscal. Estamos cada vez mais endividados, pagando cada vez mais juros, estou falando do país, e o mesmo pode ser dito para todos nós, para as famílias brasileiras e para as empresas brasileiras. Ou seja, é um crescimento estimulado e ele não está sendo fomentado pelo aumento da produtividade, pelo aumento da educação, que aumenta a produtividade, pelo aumento da renda, não, mas sim pela tomada de crédito e pelo uso abusivo de distribuição de benefícios sociais. Rita Mundim, muito obrigada pela sua análise. Amanhã a gente conversa mais. Boa noite para você. Boa noite, Ju.